qual é a sua identidade? Eu não sei, talvez, se você parou para pensar ou tem parado para pensar e refletir sobre a sua identidade, né? Todos nós temos uma identidade. A identidade é o que define uma pessoa. Se nós formos trazer uma definição, a identidade é aquilo que define uma pessoa, né? Nós temos um RG que a gente chama de identidade, né? Nesse RG tem o nosso nome, o nosso sobrenome, o nome dos nossos pais, quem são nossos pais, o local e a data do nosso nascimento, né? Mas a identidade, ele vai muito além do RG. Ele vai além, a identidade, ela determina o nosso estilo de vida. O nosso tipo de alimentação faz parte da identidade de alguém, né? A cultura em que ela está inserido, seus gostos pessoais, né? Então, tão importante o que somos é o que fazemos de acordo com a nossa identidade, sabe? Existem pessoas que não têm uma identidade definida. Como assim, Zen? Tem pessoas que mudam de estilo de vida porque chegou num determinado lugar, muda sua forma de falar, muda sua forma de agir, suas roupas, porque agora começou a andar com um certo grupo de pessoas, criou uma certa identidade, mudou de cidade, começou a andar com outro certo grupo de pessoas, mudou sua identidade. Isso é até engraçado, porque quando nós casamos, né, o marido vem de uma família, de uma cultura, de uma ideia, de uma forma de educação, a esposa vem de outra casa, com outra cultura, com outra forma de educação, e aí com coisas totalmente diferentes, e a gente se junta, e o fruto dessa junção é uma nova identidade desse casal, e cria-se uma nova identidade dessa família, sabe? Então, nós somos a soma de tudo isso, da nossa família de origem, da nossa nova família, daquilo que nós aprendemos na faculdade, soma-se tudo isso e gera em nós uma identidade. E é até engraçado que às vezes nós começamos a andar com alguém que a gente acaba até se tornando igual, né? Então tem coisas que hoje eu gosto que eu não gostava antes de conhecer a Camila. E agora eu tenho isso inserido na minha identidade hoje. E vice-versa, tem coisas na Camila, que é minha esposa, que ela não gostava e hoje ela passou a gostar e a gente faz coisas juntos que antes a gente jamais faríamos juntos, né? Então, identidade é aquilo que define quem somos e o que fazemos. E eu quero fazer essa pergunta hoje para você refletir, ou nós refletirmos, qual é a nossa identidade? Eu comecei falando isso, existem pessoas hoje que vivem uma crise de identidade. O que é isso, Zen? Pessoas que não sabem quem são. Verdade. Não sabem quem são. Nossa, Zen, não sabe quem são, mas não sabe quem são seus pais, onde veio? Sim. Mas o que define essa pessoa na junção de tudo isso, ela não sabe quem ela é. Não sabe se comportar com a sua própria identidade no meio das pessoas. Então tenta ser igual àquela pessoa, porque aquela é mais legal, as pessoas gostam. Tenta ser igual àquela pessoa, porque ela se mostra uma pessoa inteligente, então quer tentar ser igual. E não vive ou cria a sua própria identidade. Pessoas sofrem de crise de identidade. Não sabem quem são e o que devem fazer na vida. E isso é algo, eu tenho trabalhado com adolescentes, né? Eu tenho trabalhado na nossa igreja com adolescentes. E eu vejo uma grande dificuldade nos adolescentes ainda de saber quem são. Porém, isso é natural da adolescência. Eles estão passando por um processo de conhecimento, autoconhecer, conhecer o mundo, né? Conhecer a faculdade, escola, amigos, trabalho. Então, tudo é novo. Mas eu vejo que muitas pessoas com seus 30 anos, 25 anos, 40 anos, casados, ainda vivem essa crise de identidade, ainda não sabem realmente quem são, o que devem fazer. Então hoje eu quero fazer essa pergunta: qual é a sua identidade? Você sabe qual é a sua identidade? Feito esse panorama aqui, trazendo esse contexto da mensagem para nós, eu quero ler um versículo da Bíblia, está lá em João 1,12, e diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome,
deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Eu gosto de repetir sempre o versículo, João 1,12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, quando nós cremos em Jesus, nós recebemos uma nova identidade. Sabe qual que é essa identidade? A identidade de filho de Deus. Se tem uma coisa que nos iguala, nos deixa todos iguais, é a filiação ao nosso Deus. Nós somos todos irmãos, filhos de Deus, temos essa nova identidade. Recebemos um novo Pai, passamos a viver em uma nova nação, que é o reino de Deus, com novas características que vão definir quem somos e o que vamos fazer. Entenda que quando eu recebo a identidade de filho de Deus, eu também recebo características que vão definir quem eu sou agora, a partir de agora, e o que eu vou fazer a partir de agora. Então hoje eu quero compartilhar com vocês 8 dessas características que definem a nossa nova identidade em Cristo. Primeira característica, ser uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17 fala: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já se passaram, eis que surgiram coisas novas. Ou seja, quando eu recebo a minha identidade em Cristo, eu preciso mudar. Eu me lembro que eu converti, eu tinha acho que 23 ou 24 anos, já faz um bom tempo. E eu fazia muitas coisas antes da minha conversão, antes de conhecer a Cristo, que hoje eu não faço mais. Porém, muitas pessoas caem num erro de achar que assim, tudo o que eu fazia eu preciso mudar. Quando a palavra fala, as coisas antigas já se passaram, eis que surgiram coisas novas, não significa que tudo estava errado na minha vida e precisa mudar. Tem pessoas que deixam de ter amigos. Tem pessoas que saem da faculdade. Deus não mandou sair. O que tem que mudar? Quando eu aceito a Cristo, o que vai me definir como uma nova criatura e um filho de Deus? Aquilo que eu fazia que não condiz com o caráter de Cristo, eu paro de fazer. Simples assim. E quando eu mudo essas coisas, eu paro de fazer as coisas velhas, Deus me faz então coisas novas, faz surgir coisas novas, um trabalho novo, um chamado que eu não tinha, que eu não pensava. É até engraçado que quando eu me converti, eu era um cara que na minha adolescência, na minha vida de juventude, antes de conhecer minha esposa, eu bebia, eu saía, fazia muitas coisas que não era certo aos olhos de Deus. E sempre fiz isso com muitos amigos, ainda tenho esses amigos até hoje. Porém, quando eu me converti e essas coisas eu comecei a entender que não eram mais para mim fazer, eu continuei vendo os meus amigos, até a gente estava no aniversário um dia, mas eu não estava mais bebendo. E um amigo veio e falou assim para mim: nossa, você não bebe mais? Eu falei: não. Ele falou assim: é por causa da igreja? Ele não ia entender que era Jesus. Então eu falei: sim, é por causa da igreja. Ele falou assim: ah, legal. E a gente continuou sendo amigo, isso não alterou a nossa amizade. Nossa amizade não era baseada na bebida. E depois de um tempo, um outro amigo chegou para mim e falou assim: nossa, cara, você mudou, porém continua sendo o mesmo cara legal. Então não significa que tudo precisa ser parado, porém aquilo que não é bom aos olhos de Deus, e quando eu começo a conhecer a Cristo, entender o seu caráter, como Ele é o Filho de Deus, e eu começo a fazer igual a Ele, coisas vão ficar para trás, as coisas velhas realmente vão ficar para trás, e coisas novas vão surgir. Então, primeira característica dessa minha nova identidade em Cristo é ser uma nova criatura. Eu não posso ser o mesmo Zen de 10 anos atrás, porque o mesmo Zen não conhecia Jesus. O mesmo Zen não conheceu o amor de Jesus, a compaixão, a mansidão, a servidão. Então eu preciso ser um Zen diferente hoje.
porque senão eu continuo não sendo nova criatura. Então, quando eu aceito a Jesus, eu recebo uma nova identidade e eu recebo e preciso viver essas novas características. E a primeira é ser uma nova criatura. Segundo, muito importante, é ser um imitador de Cristo. 1 Coríntios 11:1 fala: sendo meus imitadores, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo está falando aqui. O que é isso? Eu preciso buscar um caráter igual de Cristo. Sabe, caráter é o conjunto de características e traços relativos à maneira de agir e reagir de um indivíduo. É um feitio moral, é a firmeza e coerência de atitudes. O que é isso? Aquilo que eu falo, eu vivo. Isso é caráter. Quais as características do caráter de Cristo? Algumas eu já até citei aqui, a compaixão. Como que eu recebo uma nova filiação, uma nova identidade em Cristo e eu não vivo a compaixão pelas pessoas? O que é compaixão? É me colocar no lugar das pessoas, é não julgar. Sabe, às vezes nós falamos coisas sobre alguém e a gente não está na pele da pessoa para saber o que ela está passando, para tomar aquela atitude. Isso é compaixão. Cristo é uma pessoa que se colocava no lugar das outras. Cristo, como homem aqui na terra, ele fez muito isso e ele nos ensina a ter compaixão. Então, se eu aceitei a Jesus, recebi uma nova identidade, mas eu não tenho compaixão hoje, eu não estou vivendo ou utilizando da minha identidade de Cristo de verdade. Eu preciso gerar e buscar em Deus essas características. A primeira, a compaixão. Segunda característica do caráter de Cristo, servidão. Servir o próximo. E quando eu falo servir, não é apenas a igreja, o local físico e fazer algo na igreja, ainda que isso é importante. E nós somos chamados, muitos são chamados para servir na igreja, porém nós podemos servir na nossa casa, servir o meu marido ou a minha esposa, servir meu filho ou meu pai. Sabe, às vezes a gente se esquece que eu sou chamado para servir como Cristo serviu a todos. Outra característica do caráter de Cristo é a humildade. Pessoas recebem uma nova identidade e continuam com seu orgulho lá em cima, com suas vaidades. E isso não é característica de um filho de Deus, não é característica do caráter de Cristo. Temos que ser uma pessoa que motiva as pessoas a crescerem. Cristo era assim, Cristo ensinava e desejava ver o seu ministério crescendo, não mais através dele. Olha que interessante, Jesus ele fala assim: eu preciso ir embora para que vocês façam coisas maiores que eu. Vocês vão fazer coisas maiores que eu. Quantas pessoas se fecham e querem apenas elas crescerem? E nós, como cristãos, devemos motivar as pessoas a crescerem, a ensinar essas pessoas para que elas sejam melhores que nós, né? Então isso é uma característica do caráter de Cristo. Ser amoroso, amar o próximo, mesmo aquele que eu não quero amar. Jesus ele não fala ame somente quem você gosta, ele fala ame o seu próximo. Ser alguém perdoador, fácil de perdoar, e isso é algo difícil, né? Difícil de acontecer. Quantas pessoas não conversam que falam assim: olha, eu sei que eu preciso perdoar, mas eu não consigo. Isso não faz parte do caráter de Cristo, isso não faz parte da identidade de filho que tem em Cristo, em Deus, e nós recebemos em Cristo essa identidade. Ser uma pessoa com gratidão, ter gratidão. A ingratidão é algo terrível e acontece muito dentro da igreja, fora da igreja. A ingratidão é algo tão doloroso porque geralmente quem é ingrato conosco são as pessoas que nós mais gostamos e mais andamos juntos. E aí dói. Mas às vezes, será que nós também estamos sendo ingratos com alguém? A gratidão era uma característica tremenda do caráter de Cristo. Tanto que em Lucas 9:16 fala: então tomando os 5 pães e os 2 peixes e erguendo o olhar em direção ao céu, deu graças e os partiu. Em seguida entregou aos seus discípulos para que os servissem para toda a multidão. Quando Jesus fala para os seus discípulos: ó, saiam aí pela galera aí, vejam o que eles têm de alimento, porque o povo estava com fome, tinha muita gente. E aí aparecem com 5 pães e 2 peixinhos, conhecemos essa história. Jesus em nenhum momento ele pensa: ai,
puxa vida, o que eu vou fazer com isso? Não, ele simplesmente agradece a Deus. Uma característica do caráter de Cristo, a gratidão. E nós sabemos que a gratidão, ela precede a multiplicação. E a ingratidão, então, ela precede o nada, não ter nada, perder tudo, né? Então, característica do caráter de Cristo. Primeira característica de ser filho de Deus, dessa nova identidade, é ser uma nova criatura. Segundo, é ser um imitador de Cristo. Terceiro, ser obediente. Hebreus 5, 8, 9 fala: embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna, para que todos lhe obedecem. 1 Samuel 15, 22. Contudo, Samuel declarou: agrada-se mais Yahvé com holocaustos e sacrifícios do que com a sincera obediência à sua palavra. Uma grande característica de um filho de Deus que recebe essa identidade é ser obediente a quem? A Deus. Obedecer a sua palavra. Então, quando eu passo a obedecer a palavra de Deus, eu entendo que eu tenho que obedecer os meus pais. Entendo que eu tenho que obedecer o meu chefe no trabalho, as autoridades. Não, porque eu vou falar algo para você: se eu não consigo obedecer o meu chefe, que é um homem de carne e osso que está na minha frente, como que eu vou obedecer a Deus, um ser que eu não enxergo? A palavra fala: se eu não consigo amar alguém próximo de mim que eu vejo, como que eu vou amar a Deus? A obediência é uma característica importante do Filho de Deus. Jesus, ele foi obediente até o fim. Obediente ao seu chamado, obediente àquilo que Deus havia determinado, mesmo quando ele está orando e ele fala para Deus: Senhor, Pai, se for possível, faça esse cálice de mim. Porém, que a tua vontade seja feita. E olha que interessante, Deus não responde. Você não vê na palavra Deus falar algo para Jesus. Porque a resposta Jesus já tinha, ele precisava passar por aquilo. Muitas vezes nós vamos orar e não escutamos Deus, então nós não fazemos porque achamos que Deus não está confirmando. Pelo contrário, às vezes o silêncio de Deus nos confirma. E nós precisamos obedecer. Deus se agrada muito mais da obediência do que o sacrifício. Às vezes eu acho que estou fazendo tantas coisas para Deus e Ele não pediu. E eu não estou sendo obediente àquilo que Ele havia me chamado. A obediência é uma característica importante de um filho de Deus, de alguém que recebeu uma nova identidade. Quarta característica: ser sal e luz. Mateus 5, 13 e 16. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, com que há de se temperar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Igualmente não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto, ao contrário, coloca-se no velador e assim ilumina todos que estão na casa. Assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Deixa eu fazer uma pergunta. Você que recebeu a Cristo, tem identidade de filho de Deus, você é sal e luz no seu trabalho? Pensa um pouquinho aí. Você é sal e luz no seu trabalho? Você traz um sabor novo para aquele lugar, você traz novidade de vida, você traz ideias, você faz coisas novas e diferentes que as pessoas possam enxergar Jesus nas suas ações. Você leva a luz para aquele lugar, aquele ambiente que talvez era cheio de trevas ou cheio de preocupações, e quando você chega, a luz de Cristo está naquele lugar, você leva a paz de Cristo, o amor de Cristo, a mansidão de Cristo para o seu ambiente de trabalho. Isso é ser sal e luz. Às vezes nós nos esquecemos e achamos que é fácil, ou vamos agir como sal e luz dentro da igreja. Dentro da igreja eu quero trazer novidades, ser um sabor novo. Eu quero mostrar a luz de Cristo dentro da igreja, ainda que isso é importante, é bom nós sermos assim. Mas e fora da igreja? E ser sal e luz dentro da nossa própria casa? Será que você, como pai e mãe, é sal e luz para os seus filhos?
para seu marido, para sua esposa. Você, filho, que talvez está assistindo, você é sal e luz para seus pais, na sua faculdade, na sua escola. Será que nós somos sal e luz no supermercado? Às vezes nós nos esquecemos. Nós somos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Aonde? Em qualquer lugar. Na padaria, a forma que nós vamos tratar quem nos atende. Ou as pessoas que estão na fila. Pensa, porque isso é muito importante. Quando nós aceitamos a Jesus, aí sim Ele nos fala: vós sois sal da terra, porque você se tornou filho de Deus. E Jesus, aonde Ele passava, Ele temperava o lugar com sabor novo, Ele trazia coisas novas e a luz de Jesus brilhava em todos os lugares. Uma grande característica de um filho de Deus, da identidade que nós recebemos, é ser sal da terra e luz do mundo. Quinta característica: ser um cidadão do reino de Deus. Jesus era o próprio reino andando aqui na terra. E havia característica em Jesus que ele nos ensina a vivermos. O que é o reino? O reino é o poder absoluto de Deus sobre todas as coisas. Eu gosto dessa definição de reino de Deus. É o poder absoluto de Deus sobre todas as coisas. E esse reino, ele foi conquistado lá na cruz. Ele vai se tornar definitivo, né, na consumação, na volta de Jesus. Porém, nós, como igreja e filhos de Deus, nós somos a antecipação desse reino. Sabe, nós somos a embaixada desse reino. Eu gosto muito de pensar dessa forma. Nós somos a nação aqui do Brasil e nos Estados Unidos tem uma embaixada do Brasil. O que é isso? Ele representa o Brasil naquele lugar, naquele espaço físico, é o próprio Brasil que está lá. Então, entenda que quando nós aceitamos a Jesus e recebemos essa identidade nova, nós somos, aonde nós andamos, nós somos o reino de Deus. Ele está em nós, o poder de Deus está em nós, a manifestação de Deus está em nós. Aonde nós andamos, nós somos o reino de Deus. Aonde as pessoas aí fora vão encontrar Jesus e o reino de Deus? Em nós, está em nós. Porém, ser um cidadão do reino de Deus requer de nós algumas mudanças de atitudes, porque nós passamos a viver agora sobre as leis desse reino. Quem mora nos Estados Unidos possui as suas leis. Lá é até interessante que cada estado tem suas leis. Porém, na Embaixada do Brasil, as leis que vigoram lá são as leis do Brasil. Dentro da embaixada, é as leis do Brasil que devem ser seguidas. Então nós, como participantes do reino de Deus, embaixadores desse reino, as leis que agora eu sigo são as leis de Deus, desse reino. E qual que são essas leis? Como que eu vou manifestar o reino aí fora? Dando a outra face. Jesus nos ensina isso. Eu não posso ser um cidadão do reino se eu não dou a outra face. O líder é servo. Quem perde é quem ganha. Quem chora é quem ri. O maior é o menor. Quando eu sou fraco, eu sou forte. É melhor dar do que receber. Quem morre, vive. São as leis desse reino. Quando nós passamos a entender essas verdades e a viver essas verdades, nós estamos levando o reino de Deus para todos os lugares. É muito interessante porque nós estamos falando de algumas características de ser filhos e como uma se completa na outra. Entenda que todas essas características, eu vou só recapitular aqui algumas. Ser nova criatura requer de mim ser o imitador de Cristo, que requer de mim viver as suas características do seu caráter, que requer ser obediente, que requer ser sal e luz. Entenda que a formação da identidade de filho, todas essas características fazem parte, não dá para faltar uma característica. Então ser um cidadão do reino de Deus e viver isso é importante. Sexta característica do filho de Deus, da identidade de filho, é entender a paternidade de Deus. Sabe, tem pessoas que aceitam a Jesus, creem em Deus como um Senhor, creem em Deus como o Criador do universo, de tudo, mas não conseguem entender
Deus como Pai. Talvez a maior dificuldade de muitos cristãos hoje de se entender com essa nova identidade é entender Deus como Pai. Quero ler um versículo com vocês, Lucas 11, a partir do versículo 11 até o 13. Qual pai dentre vós, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, apesar de serdes maus, sabeis dar o que é bom aos vossos filhos, quanto mais o Pai que estás nos céus. Sabe, muitas pessoas veem Deus como um pai conforme o pai humano que teve aqui na terra, ou que tem aqui na terra. Às vezes o exemplo de pai humano, terreno, atrapalha ao olhar para Deus Pai. Eu já conversei com muitas pessoas que falam, eu não consigo ver Deus como Pai. E aí você vai ver a história da pessoa, o contexto da vida dessa pessoa, não teve um bom relacionamento com Deus. Mas nós precisamos entender que o nosso Deus não é esse Pai, esse tipo de Pai. Sabe, o nosso Deus é um Pai que nos ama a ponto de entregar seu Filho para que nós nos tornássemos filhos. É um Pai que deixou um manual de vida, a Bíblia é nosso manual de vida, ensinando como viver bem, como vencer o pecado, como ser salvo e estar com Ele no céu um dia. Então nós precisamos talvez viver essa verdade. Às vezes nós transferimos o conceito do Pai humano para o conceito de Deus Pai. E erramos e falhamos em entender Deus como Pai, e aí fica difícil de nos entendermos como filhos de Deus. Nossa visão precisa mudar. Deus deu muitas tarefas para os pais, e isso você que é pai talvez está me ensinando, e talvez a maior responsabilidade de um pai e de uma mãe é revelar Deus para os seus filhos. Muitas pessoas conseguem facilmente, como eu falei, ter temor a Deus, conseguem entender a autoridade do Senhor, mas não conseguem se relacionar com o filho ou como filho de um Deus Pai. E nessa noite eu quero dizer para você, Deus te ama tanto que é o melhor Pai que existe. Porque aquilo que você pedir, Ele vai querer te abençoar. Se for algo da vontade dEle para a sua vida, Deus tem o prazer de abençoar o filho. Ah, Zé, mas então você está falando que se eu pedir algo que não é da vontade dEle, Ele não vai me dar? Então que pai é esse que não vai dar algo pro filho? Cara, eu sou pai e eu não dou tudo pro Breno. Porque eu sei que tem coisa que não vai ser bom para ele, ou não é época boa para ele. Ele ainda é muito cedo para algumas coisas. Que pai que tem um filho de 10 anos e vai dar um carro zero para ele? Não é época dele ter um carro. Então às vezes Deus fala não para certas coisas, não é porque Ele é um pai mau, mas é porque Ele sabe o que é bom para nós. Então nós não podemos transferir o conceito de paternidade da nossa terra. Ainda que existem muitos pais bons, mas nós precisamos olhar e entender um Deus Pai que criou tudo para que nós possamos viver. Que criou o alimento, que criou a água, que criou a terra, criou os animais, criou a vida, que escolheu tudo pensando em nós como filhos e quer se relacionar como um pai e quer se relacionar com um filho, com seu filho. Então nós precisamos entender a paternidade de Deus. Essa é a sexta característica de quem entende a definição de ser filho e da sua nova identidade. Entender a paternidade de Deus. Sétima característica: assumir a autoridade que há na identidade de filho. Contudo, é João 1,12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Beleza, Zen. Legal. Eu já entendi tudo que você falou. Eu tenho que ser uma nova criatura, eu tenho que imitar a Cristo, eu tenho que ser obediente, eu tenho que ser sal e luz, eu tenho que ser um cidadão do reino, eu tenho que entender essa paternidade e eu tenho que viver com essa autoridade que vem embutida na filiação. Que autoridade é essa? Uma autoridade que me faz andar pelo mundo sendo filho de Deus. Existe uma teoria que fala a teoria dos papéis. O que é isso? Agora, por exemplo, eu estou aqui ministrando para vocês, eu estou com o papel de pregador. Mas na hora que eu sair daqui, eu vou montar no meu carro, eu estou no papel de motorista. Então essa teoria fala que eu mudo de papel de acordo com o que eu estou fazendo.
Então eu chegando em casa agora eu passo a ter o papel de pai, mas também o papel de marido. E eu vou trabalhar amanhã e eu tenho o papel de funcionário, de profissional. Entenda que existe uma teoria então que fala isso. Porém, quando eu aceito Jesus, recebo a minha identidade de filho, eu passo a ter uma autoridade de filho. E eu preciso viver com essa autoridade. O que é isso? Eu não sou mais o pregador aqui agora. Eu sou um filho de Deus pregando. Eu não sou mais um motorista no carro. Eu sou um filho de Deus dirigindo. Eu não sou mais um pai, apenas um pai, o papel de pai em casa. Eu sou um filho de Deus sendo pai. Eu sou um filho de Deus sendo marido. Eu sou um filho de Deus sendo profissional. E eu levo essa autoridade de filho de Deus aonde eu ando. Tudo aquilo que eu faço, eu sou um filho de Deus fazendo algo. Eu preciso viver essa autoridade de filho, essa identidade de filho. Oitava característica, e a gente já está encerrando, da característica do filho de Deus, da identidade de filho de Deus, é revelar o Pai. Todo filho de Deus revela o Pai. João 14, a partir do versículo 8. Solicitou-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso é suficiente para nós. Então Jesus ministrou-lhes: há tanto tempo estou convosco e tu não tens me conhecido, Felipe? Aquele que me vê a mim, vê o Pai. Como podes dizer, mostra-nos o Pai? Quando você está andando pelas ruas, você está trabalhando, você está fazendo qualquer coisa, você está revelando Deus. Jesus, ele fala: olha para o filho, e o filho revela o Pai. Sabe o que é engraçado? Algumas pessoas, quando vê o Breno, falam: nossa, o Breno parece muito com você. Às vezes eu me pego olhando para o Breno e vendo atitudes nele que são iguais à minha. Às vezes pessoas veem o Breno e falam: nossa, parece demais com a Camila. O Breno às vezes tem atitudes que eu olho e falo: meu Deus, ele faz igual a Camila. Porque o filho revela o Pai. Será que nas nossas atitudes nós estamos revelando a Deus? Na forma que nós reagimos às adversidades, porque Jesus, ele nos deixou claro: no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, pois eu venci o mundo. Mas será que quando surge uma aflição, uma dificuldade, uma frustração, um problema, nós reagimos como Jesus reage? Nós reagimos como Deus reage? Será que nós estamos revelando ao Pai? Eu quero deixar essa reflexão para nós hoje. Qual é a sua identidade? Você pode ter dúvidas de muitas coisas na vida, mas você não pode ter dúvida de que você tem uma nova identidade, e a sua identidade é a de filho de Deus. Filho de Deus. E o que você vai fazer com essa nova identidade? Pare e pense. Eu gosto de trazer essa reflexão para nós dentro da nossa casa. Será que eu revelo a Deus dentro da minha casa? Será que eu sou obediente a Deus dentro da minha casa? Será que eu sou um cidadão do reino e sigo as leis desse reino dentro da minha casa? Será que as pessoas da minha família olham para mim e vê que eu sou sal da terra e luz do mundo? Porque eu falo isso para todos quando eu converso, ou quando eu ministro, ou quando eu aconselho alguém. Aquilo que eu faço dentro da casa eu vou revelar lá fora. Pensa nisso, será que nós estamos vivendo a identidade de filho de Deus dentro do nosso lar? Porque nós vamos ter que revelar isso lá fora. Deus nos chama para isso. Se Ele fala aí de pregar o evangelho a todas as criaturas, eu não posso ir de qualquer jeito, eu tenho que ir com essa autoridade e agora revelada de filho na minha vida. Então eu quero deixar essa mensagem para nós hoje. Qual é a sua identidade? A resposta é simples. A nossa identidade é filho de Deus. E agora o que nós fazemos com isso? Nós vivemos como filho de Deus. Amém? Espero que você tenha entendido essa mensagem, espero que essa mensagem toque o seu coração, espero que traga uma reflexão, cause mudança e até mesmo alegria no seu coração, porque se você não sabia quem você era, se você não sabia o que fazer agora você já sabe, você é filho de Deus, você tem um chamado, você tem algo a fazer nesse mundo, você tem um propósito nessa terra, você tem um propósito no seu lar e na sua igreja.